Como era o mundo lá pelos anos 1920, 1930, o mundo ficava menor. Ele vivia a fascinação pela aviação. Viajar entre cidades e países passou a ser uma questão de horas e não mais de dias ou semanas. Todos os padrões mudavam na cabeça das pessoas: o perigo, o vento, a aventura. Santos Dumont era um orgulho nacional, um visionário, um aventureiro, um inventor. Alguém que havia mudado toda a noção do tempo, espaço e domínio das forças da natureza. Voar era o sonho, agora mais próximo de todos. Ver um avião nos céus era uma porta aberta para a imaginação. Foi nesse clima e nessa época que São Paulo inaugurou sua primeira pista de pousos e decolagens, conhecida como Campo de Marte, na então distante zona norte da cidade, ao lado do rio Tietê. O Campo de Marte foi inaugurado em 1929. Anos depois, houve a Revolução Constitucionalista de 1932 e o Campo de Marte foi cenário de bombardeiros, brasileiros guerreando contra brasileiros. Getúlio Vargas derrotou os paulistas, controlou o aeroporto e, dentre as represálias, retirou todas as aeronaves do Campo de Marte e levou-as todas para o Rio de Janeiro, então a capital federal. São Paulo crescia como uma locomotiva e precisava de um aeroporto novo dos paulistas. E outros fatores influenciaram essa decisão, além do político. Campo de Marte fora construída num terreno muito baixo, ao lado do rio Tietê, sempre sujeito a enchentes. Isso nos anos 1920, mas que agora, infelizmente, ainda se repetem. Veja essas cenas de inundações do Campo de Marte. Hoje lá existe a aviação chamada Geral, Escola de Aviação, uma importante base para pouso e decolagem de helicópteros também. O terreno baixo não podia abrigar uma ampliação da pista. Decidiu-se então buscar nova área e os estudos à época indicaram uma região alta, do lado oposto da cidade e fora da cidade de São Paulo, porque a nossa região fazia parte da cidade de Santo Amaro. Sim, Santo Amaro era uma cidade vizinha a São Paulo. O local escolhido para a construção do novo aeroporto era alto, plano e relativamente perto da região central de São Paulo. Eram só 10 quilômetros até a Praça da Sé. Mas por que o nome Congonhas? O local escolhido foi a Vila Congonhas, parte do antigo bairro do Campo Belo, na cidade de Santo Amaro. E a Vila Congonhas era uma homenagem ao Visconde de Congonhas do Campo, primeiro presidente da província de São Paulo após a independência do Brasil em 1822. O estado de São Paulo estava sob a intervenção de Getúlio Vargas e seu interventor, Armando de Salles Oliveira, em 1935, decidiu extinguir o município de Santo Amaro, incorporando-o à capital paulista. Muitos afirmam que a decisão de extinguir a cidade de Santo Amaro deveu-se ao fato de que o novo aeroporto ficasse instalado na capital do estado, município com mais recursos para a estrutura que o novo aeroporto exigiria. Congonhas foi inaugurada em 12 de abril de 1935 e foi uma alternativa moderna para a antiga pista que a cidade já possuía. Entre os anos de 1928 e 32, uma empresa privada foi responsável pela construção da estrada que ligava o então município de Santo Amaro ao centro da capital paulista. Nascia aí o que hoje conhecemos como Avenida Washington Luiz. A mesma empresa era dona de grandes áreas na região e iniciou uma série de loteamentos. O aeroporto foi fator para a valorização de toda a área, pela sofisticação de morar perto ao que seria a coqueluche da época, o novo aeroporto. Acompanhe por essa série de fotos como era o aeroporto e sua vizinhança, de 1935, ano de sua fundação, até os dias atuais. Congonhas estava praticamente sozinha e cercada por terrenos de todos os lados. À época, a sua localização chegou a ser motivo de críticas por ser muito distante do centro da cidade. A pujança de São Paulo tornou Congonhas, em 1957, o terceiro maior aeroporto do mundo em movimentação de carga aérea, atrás apenas dos aeroportos de Paris e Londres. Em 1959, teve início a chamada Ponte Aérea Rio-São Paulo, uma das mais rentáveis rotas da aviação de todo o mundo à época. Em meados da década de 1960, o crescimento urbano em volta do aeroporto de Congonhas marcava o crescimento da cidade e São Paulo já despontava como uma das grandes metrópoles do mundo, o que exigiu estudos para a construção de novos aeroportos classe internacional. E assim foi feito. O Bica em Guarulhos e o aeroporto do Galeão começaram a receber obras. Nos anos de 1980, moradores da nossa região do Brooklyn, Campo Belo, Moema e Planalto Paulista
começaram uma movimentação pela diminuição da frequência de pousos e decolagens e a limitação do horário das suas operações. Naquela época, o ruído das aeronaves era extremamente alto. Hoje, a tecnologia desenvolveu turbinas com muito menor impacto sonoro. Outro fator que atenuou o ruído das aeronaves é que deixamos de ter, em Congonhas, voos internacionais definitivamente após 2008. Congonhas não recebe nem decola aviões das 23 horas até as 6 da madrugada, exceto em situações de grave emergência.